Olá a todos, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos começando hoje o terceiro módulo do nosso curso, Obsessão Espiritual. Já trabalhamos aí durante 2 semanas, estamos indo para a terceira semana, com mais 4 aulas que serão postadas de domingo até quarta-feira. E essa semana nós vamos trabalhar a aula 9, 10, 11 e 12 com algumas dúvidas, alguma coisa que foi surgindo nos comentários, nas perguntas, nas reflexões, trabalhadas nesses 2 primeiros módulos. Hoje o nosso tema vai ser especificamente sobre a obsessão provocada de alguém que está encarnado para outro que está encarnado também. Na nossa primeira aula, tópicos iniciais, nós apresentamos os tipos, né? Como é que acontecem essas relações entre aquele que é chamado de obsessor e aquele que é chamado de obsediado. Então, nós percebemos que nós conhecemos muito daquela obsessão e se fala muito quando espíritos desencarnados obsediam quem está encarnado. Só que esse é um dos 4 tipos de obsessão. Há aquele reverso, onde nós, encarnados, obsediamos quem está no plano espiritual, lembrando só de um exemplo, né, que é quando nós perdemos muitas vezes um ser querido e nós passamos a obsediá-lo daqui, com a nossa tristeza, com o nosso mau humor, com a nossa revolta, não é assim? Com a nossa angústia, nós passamos a interferir na vida dele do lado de lá de forma negativa, querendo dominá-lo, achando muitas vezes que estamos fazendo bem. Há aquela obsessão entre os desencarnados e aquela obsessão entre nós aqui no plano físico, né? De um para o outro. Como é que isso vai se dar? Teve muitas dúvidas, muitas questões, porque é algo que acontece com muita frequência, com muita naturalidade. A gente toma como ponto de partida que a obsessão, que nós estamos falando o tempo inteiro, nada mais é do que um ser querendo dominar mentalmente, espiritualmente, psicologicamente outro ser, de forma totalmente negativa, porque nós sabemos que isso não é uma coisa que vai nos levar a algum lugar a obter o domínio de outra pessoa. Quando nós estamos em processos de ódio, de vingança, de perturbação e de desequilíbrio, é que esse desejo nasce, né? Nós também vimos que não há, que nós temos aquela ideia, né, que o obsessor é o ser culpado, doentio, o obsediado é o coitadinho, é a vítima. E nós percebemos que essas relações, elas vêm dessa vida e de outras, e que o obsediado, na maioria das vezes, é alguém que foi prejudicado, desculpa, o obsessor é aquele que foi prejudicado, que foi lesado em seu coração, em seus sentimentos, de alguma forma, e ele se volta contra aquele que o lesou, que nesse caso passa a ser o obsediado, né? Então é assim que acontece. E nós vamos ver no livro Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, na página intitulada Obsessores, relativa ao livro dos médiuns. Vamos ver o que ele fala aqui sobre essa obsessão espiritual entre encarnados. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, olha aí as ligações passadas entre nós. Encontramos obsessores reencarnados na experiência íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes, vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros, familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos.
Sorriem e ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo sem perceberem ao nosso burilamento. Então veja só, aqui o Emmanuel nos chama a atenção, meus irmãos, para os casos de obsessão entre encarnados no seio da própria família, nas proximidades, o que é a coisa mais comum e natural de acontecer. Justamente porque é na família que estão os nossos resgates, as nossas ligações mais profundas. Aqueles inimigos ferrenhos do passado tornam, na lei da reencarnação, a reencarnar na própria família. Ou aquela primeira família dos nossos pais, ou na família que nós vamos formar muitas vezes. Então, são aqueles casos, né, que ele diz aqui, que para o exterior, para os outros, está tudo bem. A pessoa se mostra com muita gentileza, com muito amor, com muita amizade, mas no interior do lar, nas relações do dia a dia, a sós, aquela pessoa se volta contra o seu antagonista do passado com toda a força, minando-lhe todo tipo de energia. Né? São aquelas provações, né, que a gente diz que nós arrastamos uma vida inteira, porque nós sabemos que não tem ex-mãe, ex-filho, são relações que nós vamos levar a nossa vida inteira. E muitas vezes elas não se acertam, justamente porque há esse conflito. Então ali nós vamos perceber a perseguição, nós vamos perceber aquele olhar, né, que muitas vezes mata o outro, aquelas atitudes ferrenhas em cima de cobrança, de vigilância, não é assim que acontece? Que vão minando o campo energético do outro. E isso, meus irmãos, está mais presente dentro do lar. A pessoa, quando dá um passo para acertar, o outro vem com aquele ódio, com aquela inveja, né? Com aquele ciúme, puxa a pessoa para trás o tempo inteiro. Não é assim que acontece? E essas relações, muitas vezes, elas têm um resultado negativo, óbvio. Por quê? Porque aquele que está sofrendo aquele assédio permite. Como nós estamos vendo em todos os estudos que nós estamos fazendo. A pessoa permite porque ainda está embanhada no remorso. O dia que ela consegue libertar a sua mente e saber que ela não está devendo mais nada para a sua consciência, ela se liberta. E aí, aqueles raios envenenados, né, aquelas formas de pensamento, vão bater na porta da nossa mente e voltar para trás. Porque nós aprendemos a nos blindar com o trabalho no bem, com o pensamento positivo e com a nossa libertação. É assim que acontece. No livro Perispírito, de Zalmiro Zimmermann, ele vai aprofundar um pouco nessa questão, como é que se dá essa obsessão entre os encarnados. Encarnados também podem obsedar espíritos desencarnados. Laços obsessivos que se estabelecem entre os encarnados são comuns e não menos perigosos. Ideias fixas decorrentes de paixão, desejo de poder, ciúme, ânsia sexual, desejo de vingança, ressentimento, raiva, são forças a se projetarem em direção às mentes-alvo, construindo, em havendo sintonia, reflexos e depois circuitos obsessivos de perigosas consequências. Então, olha aqui os pontos que ele nos fixa, que ele nos traz para refletirmos. A ideia fixa sobre uma pessoa é um ponto de partida para a obsessão entre os encarnados. O desejo de vingança, o ressentimento, a raiva, o ciúme. O que é o ciúme, meus irmãos? O ciúme é o complemento da inveja sobre o outro,
Nós queremos que o outro esteja ao nosso lado, amarrado, seguindo as nossas ordens. E eu não digo só sobre o ciúme entre casais, por exemplo, namoro, casamento, não. Eu estou falando o ciúme de filho para com mãe, entre irmãos, entre amigos, né? O ciúme é a inveja da felicidade do outro. Nós achamos que o outro só pode ser feliz se ele estiver ao nosso lado. Então, isso é o ciúme. E aí nós vamos cercando aquela pessoa de tal forma que, com a ideia fixa, nós vamos matando todas as possibilidades que há em volta dela de crescimento. Como que se ela tivesse felicidade por conta própria, né? Fosse aniquilar a relação que nós queremos. O que é uma grande inverdade. A ânsia sexual, o desejo de poder. Então, nós, da mesma forma, vamos minando, né, enrodilhando a pessoa com as nossas formas de pensamento pela nossa ânsia sexual, querendo dominar aquele ser como se ele fosse nosso, de nossa propriedade. A paixão, isso é a paixão, né? Então, nós vamos aqui percebendo como essas teias vão se formando na relação entre os encarnados. Essas influenciações de natureza telepática podem chegar a representar o domínio de uma das partes, que, aliás, é geralmente revigorado durante o sono físico. Então, já entram aqui os casos de hipnose obsessiva, também entre os encarnados. Porque, além daquela mensagem telepática ali, daquela ligação obsessiva durante a vigília, quando a pessoa dorme, ele continua aquele processo de obsessão durante o sono. Do lado de lá, os espíritos, né, saem dos corpos, se encontram e aquele mesmo tipo de obsessão continua de forma telepática durante o sono. Presentes as condições de receptividade fundamentais, como se sabe, pode instalar-se, como nos outros casos, a influência mútua, bidirecional, trilha de duas mãos semeada de sofrimentos psíquicos e físicos, resultado de disfunções perispirídicas que podem, aliás, projetar-se além da desencarnação e pós o renascimento. Então, tudo aquilo que nós estamos estudando nos casos de obsessão vale aqui. A pessoa chegar a um ponto de minar toda a energia perispirídica do outro, levando-a a doenças físicas, levando a doenças mentais. E nós, já no nosso dia a dia, meus irmãos, nós percebemos muito isso. Por exemplo, quadros de vampirização entre encarnados, aquelas pessoas que nós nos aproximamos e sentimos mal. Nós sentimos sugado. Isso é tão comum no nosso dia a dia. Pessoas até que não têm a mínimo conhecimento de obsessão e de espiritismo, nos relatam, falam, nossa, quando eu aproximo de tal pessoa no meu ambiente de trabalho ou na minha casa, eu me sinto sugado, exaurido, eu me sinto mal quando me aproximo de determinada pessoa. São os casos de vampirismo. E essas relações, elas duram quando a pessoa desencarna e podem continuar ainda depois, quando a pessoa reencarna em outra existência. São sofrimentos, né, psíquicos e físicos. Então, outra coisa também que nós ouvimos muito, meus irmãos, a pessoa falar assim, nossa, eu estou adoecendo próximo a tal pessoa. Isso é uma realidade muito grande. Tem um livro que o Dr. Inácio Ferreira escreveu quando ele ainda estava encarnado. Ele escreveu várias obras, resultado do trabalho dele no Hospital Psiquiátrico de Uberaba. Um desses livros chama-se Reencarnação em Face da Psiquiatria. Então, são pequenos casos, é um livro maravilhoso de se ler e estudar. São pequenos casos que ele vai contando de forma muito fácil, entendível a todos. E a maioria desses casos, ele descreve relações de obsessão entre encarnados. São pessoas que, quando estão na sua residência, perto, em contato, convivendo com aqueles que foram seus inimigos em outra existência, mesmo que ele não saiba, eles entram em processo psicótico, em surto psicótico completo, a pessoa é internada. Chega no sanatório,
ela melhora em 2 tempos. Tinha casos de pessoas que chegavam no sanatório, era internada em surto completo. E um dia, longe da família, a pessoa começava até a ser voluntária dentro do sanatório a ajudar os outros. Quando voltava para casa, entrava em surto de novo. Por quê, meus irmãos? Pelas energias trocadas com aqueles a quem houve muito mal em vidas passadas. Processos de vingança invisível ali estão sendo instaurados, travados, perseguições, tudo dessa forma mental acontecem, a ponto de levar a pessoa à mais completa loucura, aos casos de demência. Então, estudar esse livro, Reencarnação em Face da Psiquiatria, e o outro também que chama Medicina em Face da Psiquiatria, vai abrir bem esse campo de relações entre as obsessões de encarnado para encarnado. E nós vamos trabalhar aqui também, para encerrar, uma mensagem do Espírito Maria Máximo, pelo livro A Fé Transporta as Montanhas, do Carlos Bacelli, também lá da cidade de Uberaba. Ela fala sobre os pensamentos obsessivos. E aqui diz: não acredite que os pensamentos obsessivos apenas emanem das mentes desencarnadas. Entre os sons e os ruídos nos quais se movimenta, registrados pela sua audição, o homem vive imerso num oceano de ideias que não chega a se expressar verbalmente. Ondas mentais, positivas ou negativas, vagam no mundo a esmo, aguardando conectar-se. Então, nós estamos num mar de vibrações, de ondas, pensamento, que estão só aguardando a nossa conexão. E a nossa conexão é quando nós abrimos aquela anteninha para aquele tipo de pensamento. Então, se nós estamos nos sentindo muito culpados por males que nós fizemos, ao invés de nós procurarmos trabalhar e compreender que nós temos que progredir para passar pelo acerto, nós abrimos a guarda, nós levantamos a anteninha do remorso, ficamos de braços cruzados esperando um pensamento vir querer dominar a nossa mente para nos infligir o castigo e o mal. É isso que o remorso puxa para a gente, meus irmãos. Pensamentos, pessoas, desencarnados que querem nos infligir o mal. É que assim como a boca se alimenta de pão, o espírito se alimenta de pensamentos. Natural que pensamentos sombrios emitidos por mentes encarnadas invigilantes queiram se aninhar em sua cabeça e nela se estabelecer. Eles haverão de procurá-lo como alguém que lhe bate à porta da cidadela psíquica, esperando que você lhe conceda acesso à própria intimidade. Meus irmãos, esse tipo de obsessão, então, que está sendo relatada aqui, né, que é o que nós estamos estudando, ela acontece nesse âmbito particular, entre a família, no trabalho, no dia a dia, entre as amizades, as ditas amizades, e ela se dá também de forma coletiva. Quando nós ligamos a televisão naquele noticiário mais pessimista, mais negro, naquela fala que nos inspira ódio, meus irmãos, aquilo ali são falanges do mal, inspirando o ódio em coletividades. É o que a gente percebe muito hoje no nosso Brasil. A mídia, infelizmente, está a serviço, boa parte dela, dessas coletividades do mal. E emanam aquela onda de ódio que sai. E todos aqueles que ligam com essa onda captam aquelas formas de pensamento e passam a agir daquela forma. Brigando com todos, entrando em processos obsessivos, cometendo as maiores loucuras em nome de ideias completamente ilusórias, fantasiosas, de vingança, né? E a coletividade vai se perdendo na invigilância dos próprios pensamentos, deixando outrem ficar à mercê do seu pensamento comandar a sua mente, ao invés da pessoa estar irradiando o bem,
fazendo de tudo para transmitir o melhor que ela puder na sua existência, ela passa a ser comandada pelas falanges do mal. De forma coletiva, então, nós percebemos, e de forma particular. Aprenda a rechaçá-los qual o homem que se previne contra a ameaça iminente de um malfeitor. Então é o recado que o Evangelho nos dá o tempo inteiro. Um pensamento negativo bate na porta da nossa mente, nós devemos repeli-lo, porque aquilo é só para nos denegrir, para nos puxar para baixo. Pois uma vez conectado ao seu, tais pensamentos muito dificilmente haverão de abandoná-lo. Vampirizarão as suas energias e possuirão seu corpo, passando a viver dentro de você como um estranho parasita. Então, olha o que esses pensamentos fazem conosco. Eles invadem o nosso espírito, a nossa mente, passam a viver em nós como verdadeiros parasitas, sugando as nossas energias e nos colocando a serviço do mal, da degradação, do ódio, do autoaniquilamento. É isso que acontece. Este processo que vulgarmente se rotula de obsessão de encarnado para encarnado é muito mais frequente e grave do que se possa imaginar. Então, meus irmãos, hoje a nossa aula 9 foi sobre a obsessão entre encarnados. Nós vimos aqui vários tópicos onde ela ocorre. Vimos vários pontos em que devemos trabalhar em nós, aqueles pontos escuros da nossa mente, para que possamos levar uma vida saudável, fazendo o contrário, recebendo influência e influenciando para o bem, para a mudança positiva, para a implantação de um reino de paz e de melhoria no nosso planeta Terra. Que Jesus nos abençoe e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, meus irmãos.